Fala galera, beleza? Eu sou o professor Cauê e estamos aí para mais uma videoaula de história, cara. Matéria mais linda e maravilhosa do mundo. Antes da gente começar o vídeo, mano, já deixa o seu curtir, deixa o seu gostei, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal para não perder nada que acontece aqui, tranquilo? Dá uma outra moralzinha, segue a gente lá no Instagram e no nosso Facebook também, beleza? Agora sim. Essa videoaula é sobre a Grécia Antiga, mas ela vai ser um pouco diferente, porque a gente vai dividir em vários vídeos para não ficar tão longo, beleza? Nesse momento a gente vai falar sobre a localização e a formação grega, tranquilo? Beleza? Então o que a gente precisa saber? A Grécia, ela foi formada ali ela fica localizada no sudeste europeu, tá? Ao sul da Península Balcânica, e também ela é banhada pelo mar Mediterrâneo, cara. E o que isso vai ajudar? O que isso vai influenciar, mano? Vai influenciar uma maior troca comercial entre vários povos, porque justamente está numa região próxima do mar Mediterrâneo, então isso é muito mais fácil. E junto com essa troca comercial vai vir uma troca cultural, uma mescla cultural de vários povos juntos, mano. Então isso é uma parada que vocês têm que entender. Localização, tranquilinho, sabe onde fica, o que isso influenciou, beleza? De boas, né? Tranquilinho, mamão com açúcar. Agora vamos falar um pouquinho sobre a geografia, cara. O terreno da Grécia era um terreno todo acidentado. O que isso quer dizer? Que tinha rocha pra caramba, velho. Tinha montanha, tinha desnível, era uma barbaridade. Vou deixar umas imagens pra vocês verem, cara. E isso impossibilitou uma unificação entre os povos gregos, cara. Então, Cauê, você está me dizendo que os povos gregos nunca se unificaram? Não na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga eles não vão ser unificados, cara. Justamente pense lá, pensa comigo. Não. Matuta na tua cabeça aí. Tem um cara que mora em cima do morro da montanha, aí tem um maluco que mora lá na beira do mar Mediterrâneo. E para um ter contato com o outro era um sacrifício tremendo. Imagine se essas duas cidades, se esses dois povos fossem unificados. Ia ser muito difícil deles se comunicarem, mano. Ia ser muito difícil dessa relação dar certo. Então, isso, a questão da própria geografia dificultou a unificação grega, tá bom? A gente vai voltar nesse assunto um pouquinho mais pra frente. E outra característica, como tinha muita rocha, muita montanha, tinha pouco espaço para agricultura, tinha pouco espaço para que eles pudessem plantar as suas coisinhas, para que eles pudessem se alimentar. E o solo não era tão bom assim, justamente por ser um terreno muito rochoso. Essas informações são importantes. Agora voltando à questão de unificação, mano. Cauê, você disse pra mim que eles nunca se unificaram. Disse sim, tá certo. Completamente certo, você ouviu bem. Mas quando a gente fala de Grécia, a gente parece que entende como um único povo, a gente entende basicamente como que eles eram unificados. Só parece, mas eles não eram. Os povos que eles habitavam a região grega, esse território grego, eles tinham uma mesma base cultural ou uma base cultural parecida, eles tinham um idioma parecido, a língua deles era parecida e eles acreditavam nos mesmos deuses, os deuses do Olimpo. Então eles acreditavam numa mesma formação religiosa. Isso de certa maneira aproximava eles, por isso que a gente estuda os povos gregos, a Grécia, e parece que eles eram unificados, mas eles não eram, tá? Eles não eram politicamente unificados, mas eles tinham essas proximidades, questão de cultura, questão de língua e questão de religiosidade, beleza? Isso que aproximava eles. Tranquilo? De boas? De boas, né? Sim? Sim. E agora a gente vai estudar um pouquinho sobre os períodos de formação grega. O primeiro período é o período pré-homérico, ele vai de mais ou menos 2000 a.C. a mais ou menos 1100 a.C., tá bom? E no início desse período, houveram alguns povos que vão começar a habitar essa região grega. Os aqueus, os jônicos e os eólios, tá bom? São três povos que vão começar a povoar essa região, cara. Aí eu pergunto pra você, você já ouviu falar da lenda do Minotauro, mano?
Acho que já, né? Todo mundo já ouviu falar, tem filmes sobre isso, enfim. O que essa lenda basicamente dizia? Eu vou falar bem por cima, tá? Que todo ano iam gregos, jovens gregos, para a ilha de Creta, para o palácio de Knossos, e nesse palácio havia um labirinto, e dentro desse labirinto havia um minotauro, que era metade homem e com cabeça de touro, e metade touro. E esses jovens gregos eram levados para esse labirinto justamente para que o minotauro pudesse devorá-los, cara. Mas aí teve um jovem que ele se destacou, velho, o jovem Teseu, mano. O que o Teseu fez? O Teseu era vida louca, o bagulho era sangue, já tinha sangue nos olhos. Ao invés do minotauro devorar ele, o Teseu conseguiu matar o minotauro, mano. Ou seja, o Teseu, que era um jovem grego, derrotou um minotauro que era cretense, mano. Pô, a história é maneira, tem filmes sobre isso. Mas o que a gente entende historicamente sobre essa lenda, velho? Que no início desse período pré-homérico, Creta tinha um poder político sobre os gregos, ou seja, Creta cobrava impostos dos gregos, certo? Isso significa que os gregos eram submissos a Creta. Só que os aqueus, eles acabaram tirando esse poder político de Creta, certo? Então Creta não tinha mais poder sobre a região grega, entende? Então é mais ou menos isso que significa essa lenda do Minotauro, que antes Creta tinha poder sobre os gregos, só que aí a partir do momento que Teseu matou o Minotauro, Creta não tinha mais poder sobre esses povos que estavam ali na Grécia. Tranquilo? Então é mais ou menos isso que essa lenda significa. E aí os caras entenderam o seguinte, os aqueus, os jônicos e os eólios, cara, eles entenderam o seguinte, pô, a gente conseguiu tirar o domínio cretense sobre a gente, mano, o que nós podemos fazer agora? Tinha uma outra civilização, um pouquinho mais pra cima eu vou mostrar pra vocês, que se chamava Troia, mano, tinha a cidade de Troia, os caras estavam crescendo muito militarmente, eles tinham bastante poder. Aí esses povos gregos juntos, eles falaram, pô, é melhor a gente ir lá lutar contra os troianos antes que eles dominem a gente, mano. O que você acha da gente fazer uma parceria aí só pra gente derrotar os caras? Daí todo mundo, pô, vamos lá, a gente conseguiu derrotar os cretenses, vamos lá derrotar os troianos também. E aí os caras luta e não conseguem, porque era uma fortaleza, Troia. E aí tem aquela outra história que um tal de Homero vai relatar da Batalha de Troia, ou do Cavalo de Troia. O que acontece? Como os gregos não conseguiram derrotar os troianos devido às fortificações da cidade, eles vão fazer um cavalão gigante. Dentro desse cavalo vão ir gregos, guerreiros gregos, e eles vão presentear. Ó, Troia, vocês ganharam aí, a gente pede desculpa pra vocês, toma esse presente pra selar a nossa paz, mano. Olha a ideia dos caras, os caras são ninja MacGyver, é quase um Chuck Norris aí. Aí os troianos, pô, beleza, dá esse cavalo pra gente, vamos colocar esse cavalo dentro da cidade pra gente comemorar, pô, daí os caras dão-lhe beber vinho e se embriagar e ficar loucão ali, pá. E aí quando os caras já estavam tudo loucão, os gregos saíram do cavalo, abriram os portões e aí deu BO, né, mano? Os caras saíram na porradaria e os gregos acabaram derrotando Troia, mano. É a verdade, não minto. Só que o relato de Homero não é o único a única fonte que a gente tem para isso. Tem a questão das armas que foram utilizadas, os vestígios históricos, os arqueólogos também encontraram vários objetos que comprovaram a Batalha de Troia, beleza? Essa Batalha de Troia, ela aconteceu em mais ou menos 1200 a.C., tá? E quando os gregos voltam para a região da Grécia ali, depois que eles derrotam Troia, vai vir um outro povo para ficar meio que na região da Grécia, mano. O nome desse povo era Dórios, mano. Os caras eram embaçados. Por quê? Porque eles já conseguiam mexer com o metal. Então as armas dos Dórios eram feitas em metal, em ferro, velho. E não em bronze, como eram feitas as dos outros povos que moravam ali na Grécia. Isso quer dizer que os Dórios chegaram arrebentando, arregaçando com os caras, não tinha chance.
ferro contra bronze, ferro ganha, lógico. E os caras eram fortão, militarista, pá. O cara gostava de porrada, sangue nos olhos. Todo mundo morreu. Acabou. E aí vai acontecer aquilo que a gente chama de primeira diáspora, mano. O que é essa tal de diáspora? Os caras, para não se tornarem escravos dos dórios, eles acabaram indo para outras regiões. Eles foram então meio que colonizar outras regiões para que eles pudessem sobreviver, velho. É isso aí. E o que acontece com isso? Eles vão ampliar a influência cultural e comercial do povo grego, tá? Nessa primeira diáspora eles vão ali colonizar ou se fixar no leste europeu também e na região da Ásia Menor principalmente, beleza? Vou deixar outro mapinha para vocês para falar dessa primeira diáspora, tranquilo? Outra coisa importante que eu tinha esquecido de falar, os caras não se chamavam de gregos, eles se chamavam de helenos e não era Grécia, era Alad, tá bom? Isso é o importante da gente falar também aqui. Então, enfim, os dórios chegam, acontece essa primeira diáspora, os caras têm que sair dali e colonizar outras regiões e, consequentemente, a influência grega aumenta, beleza? E tem uma coisinha a mais. Quando os dórios chegam, eles têm todo aquele apelo militar. Então, as cidades elas vão acabar se modificando também. Elas vão deixar de ser tão enfeitadas assim e elas vão começar a se tornar construções mais simples e mais funcionais, justamente porque para a guerra você precisa de uma parada funcional e fortificada também. Então até a questão da arquitetura vai mudar um pouquinho, certo? Então esse é o fim aí com essa questão da diáspora, o fim do período pré-homérico. Agora vamos para o segundo período, mano. Segundo homérico, que vai mais ou menos de 1100 a.C. até 800 a.C. Mas antes de falar sobre esse período, vamos entender quem foi esse tal de Homero, cara. Homero foi um poeta grego que ele narrou a Batalha de Troia e narrou a volta do herói Odisseu para a Grécia, mano, através dos poemas Ilíada e Odisseia. Garanto que você já deve ter ouvido isso aí, ou visto, tanto faz. E cara, qual que é um ponto chave? Por que outro período é pré-homérico? Justamente porque ele narra acontecimentos que aconteceram antes dele existir. Errou. Errou feio, errou rude. A Batalha de Troia aconteceu mais ou menos 400 anos antes de Homero existir. Só que através das histórias que todos contavam, ele acabou fazendo essas poesias, tá bom? Então, nesse período homérico ele já existiu e é nesse período que ele fala sobre essa guerra e fala sobre a volta do Odisseu para casa, tá bom? Fecha parênteses, agora vamos voltar para a questão da Grécia, mano. Vamos entender um pouquinho da sociedade grega nesse período. Então tem aquela primeira diáspora, a expansão, certo? De outros povos. E esses povos, eles vão se formar através de pequenas sociedades, de grupos familiares. E esses grupos familiares têm o nome de genos. Então esses povos eles vão se organizar em genos. E era uma sociedade coletiva, ou seja, todo mundo plantava, todo mundo colhia, todo mundo comia. Era uma sociedade igual. Essa sociedade era comandada por um cara por um patriarca, ou seja, normalmente pela pessoa mais velha desse tribo, beleza? Desse geno. Só que começa a acontecer o seguinte, eles começam a aumentar a população, começa a surgir gente, os caras começam a procriar, né, que é natural. Só que lembra que eu falei para vocês que a região da Grécia não tem tanto espaço para cultivar, tanto espaço para agricultura? Lembra disso? E com esse número maior de pessoas vai começar a faltar alimento, cara. E aquilo que era de todo mundo vai começar a ficar restrito. Os caras vão falar, não, eu tô aqui antes, eu sou mais velho, eu preciso comer, eu tenho prioridade. E aí você começa a criar propriedade privada, não é mais tudo de todo mundo. Agora isso aqui é meu e se você não tem, problema teu, vai procurar para você sobreviver, senão você vai morrer porque eu não vou te dar. Porque é o que eu preciso também para sobreviver. E aí, quando os caras começam a fazer isso,
além deles criarem a questão da propriedade privada, essas outras pessoas mais novas vão ter que procurar se estabelecer em outros lugares, cara. Isso é entendido como a segunda diáspora. Só que essa segunda diáspora ela vai ser ainda mais ampla que a primeira, mano. Os caras vão ir pro Egito, pra você ter uma ideia. Os caras vão ir pra Península Ibérica, onde hoje é a Espanha, Portugal. Os caras vão ir pra Península Itálica, onde hoje fica a Itália. Olha só que genialidade. E pense, esse período da segunda diáspora ele acontece em mais ou menos 800 a.C. Bem no finzinho do período homérico, certo? E a fundação da cidade de Roma acontece em 753 a.C., velho. Coincidência ou não, os gregos acabaram influenciando, de certa maneira, a sociedade romana, a fundação de Roma, mano. Olha que loucura. Mas enfim, isso é só para vocês entenderem que a segunda diáspora ela foi muito maior. Ela conseguiu abranger muito mais locais e muito mais povos. Então a cultura grega acabou se expandindo. E não só isso, nessa segunda diáspora eles começaram a colonizar regiões que tinham mais fertilidade de solo e mais espaço de plantação, de agricultura. Então isso favoreceu a troca comercial entre o território grego, isso fortaleceu esses povos gregos, cara. E com esse fortalecimento, com esse aumento comercial, eles conseguiam formar digamos, tribos maiores, genos maiores. Esses genos acabaram se complementando. Pô, casa com a minha filha, aí a gente se junta, a gente fica fodão, a gente fica forte. Aí eles começaram a criar fátrias, que eram junção de vários genos. E a partir dessa junção de várias fátrias, os caras começaram a criar polis, cara. Polis é uma cidade-estado. Ou seja, cada cidade tinha um poder político autônomo, tinha um sistema de julgamento próprio, tinha um sistema comercial próprio, os caras eram autônomos de outras cidades, cara. Então esse período de formação das polis vai acontecer entre o ano 800 e o ano 500, que já é o período arcaico, que a gente não vai entrar agora. É só para dar um gostinho para vocês. Então essa segunda diáspora favoreceu, além da criação e essa ideia de propriedade privada, o fortalecimento do comércio grego e através disso a questão de junção entre vários tribos, entre vários genos, entre várias fátrias, até que se chegasse a criação das polis, cara. Das cidades-estado gregas, velho, que a gente tanto ouve, que a gente tanto vê em vestibular, mano. Entenderam esse processo, cara? Conseguiram entender isso? Não. É isso que vocês têm que entender nessa aula, porque a próxima a gente vai falar de fato sobre essa questão de criação das polis através de dois exemplos, Esparta e Atenas, mano. Mas aí fica para uma próxima videoaula, beleza? Então é isso na videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não se esquece de se inscrever nesse canal, por favor, me ajuda. E curte esse vídeo, compartilha ele, tá bom? Beijo no coração de vocês e até mais!